Fala, meu povo, sejam bem-vindos aqui ao primeiro pós-jogo Pocket do nosso novo canal Café com Leiro. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal antes de mais nada, ative o sininho de notificações e, claro, deixe o seu like. Vou ser chato com isso, porque você provavelmente me conhece do canal Infobaía, mas estamos banidos de fazer qualquer tipo de conteúdo no nosso canal antigo pelo YouTube por tempo determinado. Não sabemos se vamos voltar com o canal, se a gente vai conseguir retomá-lo. Portanto, já peço que você engaje nesse novo canal aqui, porque se a gente não conseguir recuperar o outro, esse vai ser o nosso novo canal para poder nos comunicarmos com vocês, tá? Então, confere aqui embaixo, vê o botãozinho de inscrever-se, vê se ele tá clicável, ativa as notificações e, claro, deixa o likezão aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Confiança 2, Bahia 0. Pós-jogo Pocket para vocês aqui, vou trazer minhas análises também. Obviamente, comente aqui embaixo o que você achou do jogo e após a minha análise, você também pode comentar o que você achou do que eu falei aqui, Se você concorda, discorda, o que você pensa diferente ou o que você pensa igual também em relação ao que eu vou apresentar aqui. Para mim, um jogo honesto da base do Bahia. Eu acho que a gente tem que ponderar todo o contexto da partida, Garotos ali abaixo dos 20 anos, apenas 4 jogadores, de todos os relacionados do Bahia estavam acima da idade de 20 anos, O goleiro Danilo Fernandes, os meio-campistas Jota e Vitinho e também o zagueiro Cauã Davi, Zagueiro barra lateral hoje. Cauã Davi jogou como zagueiro pelo lado direito praticamente o jogo inteiro. Então, apenas 4 jogadores dos relacionados estão acima da idade dos 20 anos. Então, o Bahia que praticamente foi com seu time todo sub-20 para esse confronto contra a equipe do Confiança. E aí, velho, as tomadas de decisão equivocadas, os passes errados, a ansiedade, o nervosismo, tudo isso é justificativa. É justificado, melhor dizendo, por conta dessas questões, A gente vê individualmente qualidade em alguns atletas. Acho que o Jota, por exemplo, fez uma boa partida, O David Martins, apesar de ter tomado algumas decisões equivocadas, poderia ter tentado um ou dois passes ali ao invés de finalizar, teria tido melhor sorte. Ele tentou arriscar no gol e, óbvio, a gente perdeu oportunidades. O Juan Pablo também acho que faltou um pouco de capricho. Ele recebeu ali bolas, às vezes, no 1x1. Conseguiu ganhar, conseguiu botar na frente, conseguiu fazer a jogada, mas na hora da conclusão a gente não conseguiu marcar, Então ficou nítido que o que faltou foi calma, tranquilidade e um pouco mais de cabeça, maturidade para tomar as melhores decisões dentro de campo. E o Confiança, por sua vez, fez um jogo interessante também, um jogo bom, claro. A equipe profissional deles contra a equipe sub-20 do Bahia foi um jogo que eles jogaram para poder vencer, Porque era super importante para eles pontuar, fazer os 3 pontos e encaminhar a classificação, pelo menos entrar na briga pela classificação na última rodada. E acho que foi um jogo também bom do Confiança neste triunfo deles por 2-0. É assustador para mim, ver alguns comentários. Eu dei uma olhada rápida nas redes sociais, Dei uma olhada rápida no Twitter, no Instagram, enfim, alguns comentários, e para mim foi assustador, assim, comentários bastante complicados. Eu já imaginava, infelizmente, minha memória é boa, e nos 3 jogos do Campeonato Baiano que a gente teve com a equipe sub-20, aqueles 3 jogos iniciais que nós empatamos 2 e perdemos 1, foi uma chuva também de comentários depreciativos, dizendo que a base não presta, que a base é horrível, que os jogadores tinham que fazer curso no Senai, tinham que fazer Enem, enfim. Infelizmente, talvez seja por isso também que o nosso treinador Rogério Ceni não coloca os garotos para jogar, Tem um pouco disso também, porque a gente sabe da necessidade de descanso do time profissional, dos jogadores do elenco principal que já fizeram muitos jogos na temporada em pouco tempo. E aí, quando a gente tem a oportunidade, com o Bahia já classificado, por um jogo que não vale muita coisa, de mandar a nossa equipe sub-20, a gente se depara com comentários completamente fora do tom, Você achar o jogo ruim, você esperar que o Bahia ganhe o jogo, enfim. Aí é uma questão individual de cada um, mas eu acho que você não conseguir ponderar, você não conseguir interpretar, que o jogo de hoje era um jogo completamente diferente de um jogo normal, que era um jogo onde era uma equipe profissional contra uma equipe sub-20, aí já fica um pouco complicado, Então hoje eu não vou fazer nenhuma crítica de maneira mais ampla, em relação ao jogo. Como eu disse, algumas tomadas de decisões equivocadas, passes errados, jogadas onde a defesa tentava se antecipar e não conseguia, Quero até fazer um parêntese rápido aqui em relação à arbitragem. Óbvio que o Bahia não perdeu por isso, tá? Deixando muito claro. Mas a arbitragem do senhor Antônio Dibe de Moraes foi horrorosa, em Aracaju. Ele foi muito permissivo com o time da casa. O Confiança bateu na garotada o jogo inteiro. E o primeiro cartão amarelo pro Confiança só saiu aos 34 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, ele saiu amarelando praticamente todo o time do Bahia, Então, realmente foi uma arbitragem muito ruim, caseira. Uma arbitragem que
foi permissiva, né, com a equipe do Confiança. Teve uma jogada no segundo tempo em que o Juninho consegue ganhar na velocidade, né, não faz falta e ele ia sair na cara do gol e ele marca uma falta do Juninho, né, o famoso perigo de gol. O próprio Preto Casagrande, né, comentarista que estava na transmissão, falou a mesma coisa, achou que não foi falta. E eu também dei uma olhada nas redes sociais das pessoas falando sobre esse lance em específico. Volto a dizer, óbvio que o Bahia não perdeu por isso, né, ficou nítida a diferença física, a diferença técnica, né, de uma equipe profissional para uma equipe de base. Isso aí ficou evidente e o Bahia não perdeu por isso. Mas faço aqui também o meu parênteses em relação à arbitragem muito ruim, né, para um jogo relativamente tranquilo, né, do senhor Antônio Dibi de Moraes, tá? No mais é isso. Atuações individuais interessantes, né, de alguns jogadores, como eu já citei, o Jota, acho que o Sidney fez um jogo interessante também, um jogo ok, né, o David Martins, apesar de tomar as decisões equivocadas, o Juan Pablo, o Del também entrou procurando o jogo, né, tentando alguma coisa, acho que o Dodô também fez uma partida interessante, né, fez um feijão com arroz, acho que o lateral esquerdo ficou um pouquinho mais abaixo, o Lucian fez um jogo interessante no meu modo de ver, né, acho que o Juninho também não ficou, não estava tão à vontade, ficou um pouquinho mais abaixo, enfim, alguns jogadores oscilaram para cima, outros oscilaram para baixo, mas o que é natural, né, para um contexto de jogo onde a gente teve um Bahia sub-20, né, de fato, como eu disse, de todos os relacionados, apenas 4 jogadores tinham acima de 20 anos, o resto todos abaixo, inclusive alguns muito abaixo, né, que é o caso do Del, que tem 16 anos, vai fazer 17, do Juan Pablo, que tem 17, né, do Roger Gabriel, que tem 18, entrou no segundo tempo, então alguns jogadores ainda são sub-17, né, nesse time sub-20 do Bahia. Enfim, era uma derrota que, claro, eu não gosto de perder, não queria que o Bahia tivesse perdido, torci pela garotada, queria que o Bahia tivesse pelo menos arrancado o empate. Acho que no primeiro tempo o Bahia fez um jogo melhor do que no segundo. No primeiro tempo o Bahia controlou melhor o jogo, acho que enquanto teve gás, né, enquanto teve fôlego, conseguiu controlar um pouco melhor o jogo. Muitas corridas erradas também, né, pra galera que consegue entender o que eu tô falando, talvez seja aquela questão a imaturidade de você correr em lance que não precisa, né, de gastar aquele combustível que é desnecessário, sabe, alguns lances que você não precisava se desgastar, você se desgasta, você não consegue medir, né, a necessidade de ir em alguns lances e em outros não, e aí o Bahia sentiu, obviamente, o desgaste no final do jogo, ficou nítido também, jogadores caindo com cãibra, e aí o jogo ficou mais aberto, o Confiança achou mais espaços no segundo tempo e foi melhor, poderia ter feito até mais do que 2-0, para ser muito sincero. O Bahia já está classificado na Copa do Nordeste, pega no sábado o Náutico, muitos jogadores que poderiam ter atuado hoje, por exemplo, como o Fred Lippert, como o Thiago, enfim, alguns outros atletas mais jovens devem atuar no sábado, né? A gente deve fazer uma equipe reserva, digamos assim, né, para atuar contra o Náutico, não devemos ter a nossa força máxima, até porque o foco total está no jogo do Bragantino. Então, aguardar o sábado, o Bahia já está classificado, resta apenas saber qual vai ser o resultado de sábado para, dentro, né, da combinação de resultados, saber se o Bahia vai terminar em primeiro, se não vai, né? No momento o Bahia é o líder do grupo B e, claro, quem será o nosso adversário nas quartas de final da Copa do Nordeste. Hoje, se terminasse dessa maneira, a gente enfrentaria a equipe do Fortaleza nas quartas de final, mas a depender do jogo de sábado e da combinação de resultados, o Bahia pode até se classificar em segundo, por exemplo, né? E a gente pode ter o adversário modificado. Então, vamos aguardar o jogo de sábado e, como eu disse, vamos tentar relativizar um pouco, né? Vamos tentar ponderar um pouco, porque o jogo de hoje é um jogo completamente atípico e completamente diferente, né, de uma análise comum, né, de uma força máxima, por exemplo, que o Bahia teria se tivéssemos em outras condições, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, galera, faça esse pedido, deixa o seu likezão pra fortalecer também, que é super importante, ativa o sininho de notificações, reforço, esse canal aqui é o canal Café com Leiro, um canal novo, talvez você me conheça no InfoBahia, mas esse canal aqui é novo e talvez você não esteja inscrito, e aí você acha que me conhece, né, ou melhor, você me conhece, acha que tá inscrito, e aí você pensa que não precisa olhar, mas dá uma olhadinha, porque provavelmente você não está inscrito aqui no canal. E, claro, reforço meu pedido também para você deixar seu comentário. O que é que você achou, o que é que você pensou em relação ao jogo de hoje, como é que você enxergou essa derrota do Bahia por 2-0 e se você concorda ou discorda da minha avaliação aqui. Se você seria um pouco mais rígido, se você seria um pouco mais ponderado, deixa aqui embaixo que eu quero ler os comentários de vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço a todos e bora Bahia!